a todos com a graça e a paz, amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos declarar que Jesus é a luz do mundo, amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. Essa luz iluminou as trevas. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de poder estar compartilhando com todos que ouvirão esta reflexão nesta ocasião, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer menção de um texto bíblico, o qual se encontra no livro de Números, no capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 9, e no cabeçalho da minha Bíblia está escrito assim: as murmurações dos israelitas. E o texto nos diz: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios,
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu venho te agradecer pela leitura da tua palavra, que é viva, santa, eficaz, poderosa e digna de toda aceitação. Cativa a cada mente a tua obediência. Todos, Senhor, que ouvirão, que assistirão, Senhor, esta mensagem, que eles sejam edificados, ó Pai, pela mesma, para teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Eu oro desta maneira no nome de Jesus Cristo e também te agradeço. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queridos, após esta leitura, eu quero dar um tema a esta nossa reflexão no nome de Jesus Cristo. O tema é cuidado com o misto de gente. Este é o tema da nossa reflexão nesta noite. O texto, ele vai nos dizer que o povo se queixou da sorte aos ouvidos do Senhor. O povo fora tirado do Egito, e Deus, ao tirá-lo do Egito, prometeu-lhes que os levaria a uma terra ampla, a uma terra fértil, a uma terra boa, a uma terra que manava leite e mel. Mas precisamos lembrar-nos, queridos, que entre a promessa e o cumprimento da mesma há um intervalo, há uma preparação. E o povo estava nesse intervalo, o povo estava sendo preparado, o povo estava sendo conduzido, levado para a terra prometida. Mas antes de chegar na terra prometida, haviam obstáculos os quais o povo se deparara, e ao invés de permanecer firme, ao invés de continuar crendo, ao invés de continuar confiando, buscando e dependendo do Senhor, infelizmente eles tiveram o procedimento que desagradou a Deus. Assim como, de maneira contextualizada, de repente você que está a ouvir tem promessas de Deus, porque de fato e de verdade todos que servem ao Senhor têm promessas dele. Mas é preciso que nós esperemos o tempo e saibamos esperar sem que estejamos murmurando, como fez aqui o povo. Então diz que pelo fato do povo haver murmurado, Deus ficou insatisfeito, Deus se irou, acendeu-se a ira do Senhor, e ele enviou fogo, e o fogo consumiu parte do arraial, as extremidades do arraial. E quando isso aconteceu, o povo então clama a Moisés, o povo vai a Moisés, e Moisés ora ao Senhor, e o fogo então se apagou. Mas o texto vai dizer que o fogo se apagou e foi denominado aquele lugar, chamou-se Taberá, ou seja, labaredas, porque fogo do Senhor se acendeu entre eles. E quando de repente parecia que as coisas haviam acalmado, e como é o nosso tema, cuidado com o misto de gente, aqui no versículo de número 4 vai dizer assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a carne a
comer. O que era ou quem era o populacho? O populacho, a minha versão de Bíblia fala populacho, mas há outras versões que fala misto de gente, há ainda versões que fala o vulgo e outra versão que fala estrangeiros. Populacho, misto de gente, estrangeiro ou vulgo, como acabei de citar, foram aqueles que, quando o povo de Israel estava lá, escravizado no Egito por Faraó, e Deus então, através do seu servo Moisés, Deus envia 10 pragas para que pudesse assim Faraó se humilhar, Faraó reconhecer que ele não era nada perante o Deus Todo-Poderoso. E Deus então envia várias pragas, e dentre elas a primeira, que foi a água, que foi transformada em sangue. Depois a praga das rãs, depois a praga dos piolhos, a praga das moscas e assim por diante. E cada uma dessas pragas tinha uma razão, cada uma dessas pragas era uma forma de Deus estar humilhando os deuses do Egito, como por exemplo, acabei de citar, a primeira praga foi a água transformada em sangue, que a água do rio Nilo foi transformada em sangue. O rio Nilo era um rio que, o rio em si já era um rio adorado, porque o rio, ele, segundo o povo, cria que ele trazia prosperidade e fertilidade para aquela nação. O rio também era protegido por um deus chamado Deus Apis, ou Deus Touro, Deus do Nilo, e ainda a deusa Ísis, que era a deusa do Nilo. E quando dessa primeira praga, Deus então mostra para Faraó que os seus deuses não eram nada comparado a ele, o Deus Todo-Poderoso. Então o povo viu as pragas, as demais, que ao todo foram 10 pragas, e havia um diferencial, porque diante de todas essas pragas as quais Deus enviara para o Egito, mas o seu povo ali era guardado, o seu povo ali era protegido, e mal nenhum acontecia ao seu povo. Assim como os dias de hoje, queridos, que nós estamos vivendo, mesmo vivendo dias difíceis, mesmo vivendo dias nos quais estamos diante dessa epidemia ou dessa pandemia, mas aqueles que são comprometidos com Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que obedecem a Deus, Deus lhes guarda, Deus guarda o seu povo, porque Deus tem uma aliança, Deus tem um compromisso com os seus. Então o populacho ou misto de gente, ao ver as pragas sendo lançadas no Egito, mas não atingindo o povo de Deus, e a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, inclusive do primogênito de Faraó, que seria o seu próximo herdeiro, que o sucederia no trono. E após essa última praga, Faraó então decide permitir que o povo de Deus saia do Egito. E nessa ocasião, muitos egípcios veem as coisas que Deus fizera e decide também ir embora, e para a terra prometida com o povo de Deus, porque Deus havia prometido, como já frisei anteriormente, que levaria o seu povo para uma terra ampla, boa, fértil, para uma terra espaçosa, para uma terra que manava leite e mel. No entanto, queridos, esse populacho, esse misto de gente, esse vulgo, ou esses estrangeiros que foram com o povo de Deus, quando eles se depararam com as adversidades, quando eles se depararam com os problemas, eles começaram a murmurar. E eu preciso lembrá-la nesta ocasião, que de fato e de verdade,
Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é o Deus que não conhece o impossível, Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas, mas Deus não prometeu que nós não teríamos dificuldades, Deus não prometeu que nós não passaríamos problemas, Deus não prometeu que nós não teríamos situações adversas. Todavia Deus prometeu que em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Eu quero dizer para você nesta ocasião que por mais que você enfrente a adversidade, por mais que você passe por problemas, mas não fique desesperado, porque Deus está no controle, e no momento certo, no momento exato, quando você não souber, quando você não puder, quando você não tiver mais o que fazer, Ele vai ordenar que a tempestade cesse e que se faça bonança na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Ele é Deus poderoso nos céus e na terra, e quando Ele quer operar, nada e ninguém pode impedir. Ele tem o controle de todas as situações, e você precisa crer e não murmurar, você precisa acreditar nas promessas as quais Ele te fez, porque no tempo exato, na hora certa, Ele vai agir, Ele vai interferir, Ele vai operar o milagre, vai te conceder a vitória, e todos verão que você serve o Deus Todo-Poderoso. Mas voltando, queridos, para a nossa mensagem, cuidado com o misto de gente. O que fez o misto de gente? O versículo 4 vai dizer que o misto de gente, ou populacho, que estava no meio deles, no meio do povo de Deus, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Desejou as comidas que comiam antes lá no Egito. Diz que com isso eles fazem com que o povo de Deus chorem e digam que quem daria a eles carne para que comessem. O populacho ou misto de gente também lembra do passado, lembra das comidas que eles comiam lá, como vai dizer o verso 5, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões, e assim por diante. No entanto, o povo de Deus, eles até comiam essas comidas, mas eles precisavam, principalmente os homens, precisavam ser bem alimentados, justamente para que eles pudessem produzir, para que eles pudessem trabalhar como escravos, porque era a única coisa que eles tinham direito, era apenas a alimentação, para ter vigor, para ter força, para produzir. E mesmo assim, o povo chega a lembrar do Egito, por conta da má influência, por conta de terem sido influenciados pelo populacho. E eu costumo dizer que se alguém tem que influenciar, devemos ser nós como servos de Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Então quem deve influenciar sou eu e você. Nós devemos influenciar e não nos deixarmos ser influenciados como aqui o povo foi influenciado. E por conta disso, houve também do populacho as murmurações, houve também do misto de gente. E o misto de gente, queridos, eles não serviam o Deus que os hebreus serviam. O misto de gente não tinham as promessas que o povo de Deus tinha. Afinal de contas, Deus fez promessas ao seu povo, e não aquele misto de gente. O misto de gente
não adorava o Deus que os hebreus adoravam. O misto de gente não adoravam um único Deus, mas o misto de gente conseguiu influenciar o povo. E queridos, nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos influenciados e sejamos levados a pecarmos contra o nosso Deus. Até porque a Bíblia vai te advertir, vai me advertir, vai nos advertir enquanto servos de Deus. A Bíblia vai nos falar no Salmo 1, vai dizer-nos assim: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E diz que ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Então, querido, tenha cuidado com o misto de gente, com o populacho. Não se deixe ser influenciado. O nosso tema é cuidado com o misto de gente. Por que precisamos ter cuidado com o misto de gente? Para que nós não sejamos influenciados a murmurar, não sejamos influenciados a nos tornarmos murmuradores, de repente por algo que ouçamos de alguém que às vezes nem serve o Deus que nós servimos. Pode até dizer servir, de repente não crer, de repente não tem experiências, não tem intimidade com o Senhor, e acaba influenciando, levando a murmurar. Precisamos ter cuidado com o misto de gente, para não sermos influenciados a nos tornarmos ingratos. Porque o misto de gente influenciou o povo a murmurar, e o povo murmurou e acabou se tornando ingrato, porque viviam no Egito escravizados, apanhavam, sofriam, não tinham direito a nada, e Deus os liberta da escravidão. E eles, quando se deparam com um problema, quando se deparam com adversidade, eles acabam tornando-se ingratos. Alguém disse até que o ingrato, ele tem a memória curta, ele esquece muito rápido do benefício ou dos benefícios recebidos da parte do Senhor. Prosseguindo, precisamos ter cuidado com o misto de gente, para que não sejamos influenciados a adorarmos outros deuses. O misto de gente não adorava o Deus que o povo de Deus adorava, que o povo de Deus fora chamado para adorar. O misto de gente não servia o Deus que os hebreus serviam, e por essa razão o povo acabou sendo influenciado, envolvido, para que esquecesse do que Deus havia feito nas vidas deles. E repito, queridos, não fomos chamados para ser influenciados, mas fomos chamados para influenciar. Então, cuidado com o misto de gente, cuidado com o populacho, cuidado com o vulgo, ou cuidado com os estrangeiros, porque assim foram chamados os egípcios, que saíram com o povo de Deus da escravidão do Egito,
quando o povo de Deus foi liberto. Mas quando se depararam com as adversidades, murmuraram, reclamaram, sentiram saudade do Egito, sentiram saudade da vida que eles viviam lá. E é verdade que passaremos sim por adversidades. A Bíblia não nos promete que teríamos aqui um mar de rosas. Pelo contrário, Jesus chegou a dizer numa certa ocasião: estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não se deixe influenciar por ninguém, mas seja alguém que influencie. E não seja ou não sejamos murmuradores diante das adversidades, mas continuemos firmes no Senhor e nas suas promessas, porque a seu tempo o Senhor há de cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Quero louvar a Deus por mais uma ocasião oportuna de trazer esta reflexão para a sua meditação nesta oportunidade. Quero também estar orando no nome de Jesus Cristo. Bendito Deus e eterno Pai, no nome soberano de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, o nome qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor. Neste nome estamos aqui, ó Pai, reunidos em mais uma oportunidade para estar, Senhor, ministrando, transmitindo a Tua palavra. Ó Deus, que aquele e aquela, Pai, que te serve, onde quer que se encontre nesta ocasião, que não se deixe ser influenciado, mas que influencie, que seja sal, que seja luz, que não se deixe ser levado em nome de Jesus Cristo, mas que seja testemunha de Ti, do Teu nome, do Teu poder, aqui, ali, além, acolá, onde quer que se encontre. Fortalece o Teu povo, o Teu filho, a Tua filha, ajuda o Senhor no nome de Jesus Cristo. Pai, concede, Senhor, aquilo que o Teu filho, a Tua filha estará a suplicar para Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. No nome soberano e poderoso de Jesus oramos e também Te agradecemos. Amém. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que